do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo o entendimento de tudo que vai ser falado e de tudo que vai ser ouvido, que Ele possa entrar nos nossos corações e nos fazer entender a mensagem de Deus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a fé diante da pandemia, né? Nesse tempo difícil que nós estamos passando, como é que a gente lida com a fé e, consequentemente, como é que a gente lida com as dificuldades. Porque a gente sabe, né? Até o mais leigo, é diferente aquela pessoa que enfrenta as dificuldades com fé daquelas que enfrentam as dificuldades sem fé. A gente sabe que as maneiras dessas pessoas lidarem é diferente, né? Então, nessa pandemia, houve dois vírus. Dois vírus. Um foi o da Covid-19, né, que contaminou muitas pessoas. Mas muitas pessoas, não todas. Mas teve um outro vírus que contaminou todos. Foi o vírus do medo. E foi esse medo que, como é que eu posso dizer, piorou a situação, né? Porque o homem, ele ficou perdido, né? Ficou perdido. E o que é o medo? O medo é uma reação natural e às vezes muito saudável. Nós temos que ter medo, né? Mas tem que ser um medo equilibrado, né? E muitas vezes o medo é um instinto, então ele é de forma irracional. Mas o medo, ele é uma reação a um perigo que está vindo, né? Por exemplo, um cachorro que vai comer a sua comida ali, ele só pensa naquela comida. Para ele, tudo que existe é aquilo ali, não existe nada mais. Ali é a felicidade dele, ele está contente com aquilo e pronto, né? Um cachorro. Só que ele vai comer lá a comida dele e chega um animal muito maior e feroz. Vamos, hipoteticamente aqui, chega um leão, né? Então o leão chega perto e quer comer a carne do cachorro. Instintivamente, o cachorro, ele quer muito a carne, mas instintivamente ele sabe que não dá para combater com o leão. Então ele balança, ele faz o balanço das coisas e, consequentemente, ele foge, né? Então, é a mesma coisa que acontece com a gente. Quando nós nos deparamos com algum medo, o nosso inconsciente faz o balanço, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Né? Por exemplo, um assaltante chega, aponta a arma na sua cabeça e pergunta: a carteira? Você quer escolha entre a vida ou a sua carteira? Aí você faz rapidamente aquela análise, né? O que é que vale mais, a minha vida ou a minha carteira? É a vida, né? Então você entrega a carteira. E isso a gente pode, do mesmo jeito, a gente pode fazer uma ameaça na sua família, uma ameaça de morte, né? Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, eu tenho certeza que você está pronto para dar a sua vida pelos seus filhos, né? Mediante a uma ameaça ou mediante a uma doença, né? Questão de ter que doar um órgão e você ter que se sacrificar por aquilo, eu tenho certeza que você estaria pronto para isso, né? Por quê? Porque existe uma hierarquia de amores. E quando a gente coloca esses amores em ordem, né, de cima para baixo, a gente também consegue colocar os nossos medos em ordem, não é? Então, quando a gente organiza os nossos amores, o que é mais importante, o que é menos importante,
a gente consegue automaticamente também organizar os nossos medos, né? E o nosso amor maior deve ser o amor a Deus, né? No qual aquele que Ele nos deu primeiro a vida, né? Como diz numa passagem bíblica, prova de amor maior não há, é até uma música, né? Que doar a vida pelo irmão. E o Senhor, Ele doou a vida por todos nós. Deus que se fez homem e se sacrificou, deu a sua vida divina por todos nós. Então, quando nós não colocamos os amores em ordem, automaticamente os nossos medos também não ficam em ordem. E a gente não sabe para onde é que vai. O que é que a gente coloca na frente? É o medo mediante essa pandemia? Qual é o meu medo maior? É eu morrer? É o meu pai, a minha mãe morrer? É os meus filhos morrerem? É eu perder o emprego? Né? Então, a gente fica perdido, né? E ainda mais com essa enchente de informações que a gente recebe uma informação no WhatsApp, depois no Instagram, aí é no jornal, aí é os amigos conversando ali, e toda hora é uma informação diferente. Aquilo ali pega, aquele remédio é bom, aquela vacina presta, aquela vacina não presta, é para fazer quarentena, é para não fazer, é não sei o que, é não sei o que. Né? Então como a gente não tem uma informação concreta, isso reflete aonde? Nos nossos medos. Se eu não tenho as informações corretas, como é que eu vou organizar os meus amores e os meus medos? Né? Em quem é que eu vou colocar a minha confiança? O que é que eu vou ter mais medo ou menos medo? Né? Então, quando eu coloco o amor a Deus em primeiro lugar, lá em cima, automaticamente os outros amores se organizam, né? Se organizam. Por exemplo, os mártires da Igreja Católica, aqueles que morreram no Império Romano, morreram no Holocausto, morreram na Idade Média também, morreram até aqui no descobrimento do Brasil para outros índios, morreram no nazismo, no comunismo, em todos os outros cantos, e até hoje morrem, né? Infelizmente, hoje, atualmente, nesse exato momento, morre por volta de 150 mil cristãos por ano, né? Principalmente na África, Oriente Médio e na Ásia, onde em muitos lugares é proibido ser cristão. E os mártires, eles têm medo de morrer. Até a vida deles, eles têm medo de morrer. Só que tem uma coisa que eles têm, como eu falei, na hierarquia dos medos, que também a gente tem que equilibrar com a hierarquia do amor. Eles têm muito medo de perder a vida, só que eles têm muito mais medo de perder o amor de Deus, né? De perder a amizade com Deus. Porque quando eu coloco a minha vida, o amor à minha vida, acima de Deus, todos os medos se desorganizam e viram uma bagunça, né? Como dizia São Paulo aqui na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinados ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou e nos amou primeiro. Pois estou persuadido de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, e nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, São Paulo aqui está dizendo que nada, nenhum poder, nem material e nem espiritual, pode nos separar do amor de Deus, desde que eu coloque este amor em primeiro lugar, na hierarquia dos amores. E todos os outros amores vêm, por consequência, escalonados nas suas devidas hierarquias, né? E, consequentemente, os medos também vão ser hierarquizados, que é importante sim ter medo, porque eu posso julgar as prioridades também. Tem um livro aqui que eu queria mostrar, muito provavelmente vai aparecer aí para vocês ao contrário, que é do C.S. Lewis, que é o autor, também é o autor de As Crônicas de Nárnia. O nome desse livro aqui é As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Conheci esse livro até com o padre Paulo Ricardo. O que é que esse livro conta? Esse livro é uma fábula em que existe um diabo chefe, é uma fábula, certo? Existe um diabo chefe e um diabo aprendiz, né? E esse diabo chefe escreve cartas, né? Tanto que o livro é dividido em cartas, cada carta tem 2, 3 páginas, né? E esse diabo chefe manda as cartas orientando como é que o seu aprendiz vai persuadir as pessoas, que nem naqueles desenhos animados que fica o diabinho aqui no ouvido da pessoa, é a mesma coisa, né? Então lá tem uma determinada carta em que o diabo diz assim, ó: olha só, você tem que fazer eles confiarem, eles acreditarem que o maior tesouro que eles podem ter é a vida deles aqui na Terra. Você tem que fazer eles acreditarem nisso, que aquilo ali é o mais importante que eles têm. Então, é uma fake news, né? É uma fake news. Esse diabo-chefe fez com que o diabinho pequeno lá convencesse as pessoas do qual ele estava suscitando as ideias do inimigo, né? Para que as pessoas pensassem que o maior tesouro que elas têm é a vida aqui e agora, né? Então, se a minha vida aqui e agora é o topo da importância, então a vida eterna vai ficar abaixo. E quando eu tenho medo de perder tudo aqui nessa vida, todos os outros medos ficam bagunçados. E eu já nem sei mais o que é que eu vou dar importância. E a minha vida fica uma loucura. Eu não sei se eu tenho mais medo de perder o emprego, eu não sei se eu tenho mais medo de perder a minha vida, de ser contaminado ou de contaminar o outro, contaminar o pai, a mãe, o filho, a mãe, o irmão, o tio. Mas quando eu coloco e porque existe a vida com V minúsculo e a vida com V maiúsculo. A vida com V minúsculo é a nossa vida. E a vida com V maiúsculo é a vida eterna, junto com Cristo. Que essa daí nunca termina, nunca tem tristeza, né? Mas desde que aqui nessa vida com V minúsculo, eu coloque essa vida com V maiúsculo no topo. E como eu falei, quando eu coloco no topo, todas as outras coisas se organizam, tanto os amores como os medos, né? Então, que principalmente nessa quaresma, que a gente já está no fim da quaresma, nós possamos entender qual é o sentido desse amor, qual é o sentido de perder a vida aqui, a vida com V minúsculo, para ganhar a vida com V maiúsculo,
que é a vida eterna. Será que vale a pena? Claro, aqui eu não estou dizendo que nós não temos que ter cuidado consigo, com o próximo. É o que eu estou dizendo. O medo também é importante, desde que ele esteja na sua devida hierarquia, escalonados, né? E nós possamos dar prioridade. Qual é a vida que nós queremos dar prioridade? É essa vida ou é a outra vida? Essa vida aqui também é muito importante. É muito importante porque é com ela que a gente constrói a escada para o céu. E se a gente não viver essa vida aqui também de forma saudável, de forma boa, né? Não estou dizendo aqui que não vai ter sofrimento, mas de uma forma que a gente é mirando para o alto, né? A gente vai poder escalonar também esse amor e saber o que é mais importante, o que é menos importante, o que é que a gente coloca em primeiro plano e o que é que a gente coloca em segundo plano. E assim a gente podendo agradar a Deus e nessa retribuição, né, porque Ele deu a vida primeiro por nós, nós possamos hoje dar a vida também por Ele e também pelo próximo, que é muito importante. Amém? Obrigado.